Bom dia a todos, alunos e alunas do 8º ano. Que bom estarmos juntos novamente. Vamos à nossa aula de redação, ministrada pelo professor Joselito Silva. Hoje nós temos como tema mais um gênero textual e iremos trabalhar com reportagem. Iremos trabalhar primeiro o conceito da reportagem, que vai dizer que é o gênero textual que possui características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores, ou seja, para aquelas pessoas que recebem as mensagens. Podemos dizer que a reportagem é o texto mais tipicamente jornalístico. De fato, quando pensamos num jornalista, imaginamos o repórter a meter-se à estrada, a correr o mundo, sempre em cima de um acontecimento. Ele leva com ele bloco de notas, gravador, ele investiga, ele lê, ele recolhe dados para depois elaborar as reportagens que chegam aos receptores. Com a facilidade com que os jornalistas se movimentam nos nossos dias, a reportagem se tornou-se um gênero cada vez mais frequente em alguns meios de comunicação. Jornais, revistas, rádio e televisão. Sequenciando a nossa aula, nós temos algumas imagens de algumas reportagens que acontecem em nossa sociedade. Chegamos aqui na estrutura da reportagem, onde nós temos a seguinte reportagem: Lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Lembrando que isso é uma catástrofe que aconteceu em Mariana. Em geral, a reportagem possui a seguinte estrutura. Primeiramente, o título ou manchete, que nós chamamos também de nome do texto. Ela deve ser formulada a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores. Consiste geralmente em frases de efeito concisos, ou seja, seguros. E se nós voltarmos à nossa manchete, nós temos o nosso título ou manchete, ele vai estar em negrito. E em negrito encontramos Lama ameaça a captação de água para 500 mil pessoas. Temos também o subtítulo ou título secundário. Irá complementar o título principal e irá apresentar mais informações, ainda que breves. Esse elemento é facultativo. Tem algumas reportagens que não é necessário ter o subtítulo ou título secundário. E sequenciando aí, o subtítulo ou título da nossa reportagem vai estar escrito: Cidade de Minas e Espírito Santo paralisam abastecimentos, escolas são fechadas. Mais um ponto da estrutura da reportagem, nós temos a lead, ou seja, é o parágrafo no qual são apresentadas as primeiras informações da matéria. E ele deve fornecer um panorama aos receptores e ter um caráter mais detalhado da reportagem. Mas lembrando que não é necessário responder todas as questões que uma reportagem deve ter. Quais são essas perguntas? O que, quem, quando, onde, como, por quê? Lembramos que no decorrer da reportagem, o jornalista, no seu corpo, ou seja, no corpo do texto, essas perguntas devem ser respondidas. E a lead que nós temos relacionado à nossa reportagem é: 3 dias depois de arrasar 2 distritos de Mariana,
em Minas Gerais, a lama que vazou das barragens da mineradora São Marco provocou ontem a suspensão do abastecimento de água de Governador Valadares. Falando do corpo do texto, é onde vai se desenrolar a reportagem. É o elemento do texto que vai unir todas as informações adquiridas pelo repórter. Ele fez pesquisa, ele entrevistou pessoas, ele tirou fotos. E no final do corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas aquelas perguntas que nós falamos anteriormente. A reportagem não precisa ser estruturada no modelo de pirâmide invertida, em que os fatos mais relevantes são apresentados por primeiro sequenciais. Ou seja, não precisa ter uma sequência de desdobramento. Ainda nas características nós temos a linguagem. Qual linguagem eu devo usar quando estou fazendo ou escrevendo uma reportagem? Nós temos a linguagem culta, que deverá ser clara, objetiva e direta. Aí lembramos da linguagem culta e coloquial, os níveis coloquiais e culto. Lembrando que devemos usar sempre nos gêneros formais, nós devemos usar a linguagem formal. No nosso caso, no gênero reportagem, devemos usar a linguagem culta. O texto, ele é predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem, nós sabemos que é de informar. No entanto, no decorrer do texto, é possível que o jornalista exponha seus juízos de valor, mas lembrando que não deve alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Mais uma característica da reportagem, ela deve ter material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos, objetivo do gênero jornalístico notícia, né? No gênero jornalístico notícia, ele visa comunicar acontecimentos. Já na reportagem, ele vai abordar os efeitos e desdobramento dos fatos. E por isso, presume pesquisa com mais tempo para ser elaborada. Mais uma característica, nós temos a polifonia. Nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, ou seja, dos entrevistados, das testemunhas, dos especialistas, ou seja, deve-se reunir mais opiniões, né, de outras pessoas. Por esse motivo também dizem-se que a reportagem utiliza tanto linguagem direta quanto linguagem indireta. E aí chegamos nos tipos de reportagem. Nós temos 3 tipos de reportagens. A primeira é a reportagem expositiva, quando apenas ela apresenta os fatos de forma objetiva e imparcial. Então, ela expõe. Na número 2, nós temos as opinativas, quando esses fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Neste momento, no tipo 2, a opinativa, o repórter ele já pode colocar o seu ponto de vista nessa matéria. 3. Interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Chegamos ao final da nossa aula. Foi bom estar com vocês. Bons estudos e lembre-se, fique em casa.